Loucamente apaixonado por Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro segundo escreveu o doutor Lucas. Glória a Deus, que ambiente poderoso, gente. Os espirituais discernem as coisas espirituais. E eu tenho uma plena convicção, espiritualmente falando, que depois desses 12 dias essa casa não é mais a mesma. Depois desses 12 dias essa casa não é mais a mesma. É muito fácil de discernir e entender que quando nós de fato nos entregamos verdadeiramente ao Senhor e dia após dia levantamos um altar de adoração a Ele, é impossível Deus não responder com a sua presença. Todo altar de adoração que foi levantado na palavra, o Senhor respondeu de alguma forma, ou com fogo, ou com chuva, ou com vento. Meu Deus. E é tão lindo que no primeiro acorde do violão eu senti essa casa cheia, porque a presença de Deus é real nesse lugar. É uma outra atmosfera, é um outro ambiente. Porque tem muitas pessoas que você conhece, que você olha para ela e nem parece que ela é crente. Tem o olho fundo, uma cara carrancuda, porque não tem um altar de adoração sendo levantado diariamente. Agora, quando você olha para um crente sorridente, feliz, você entende que essa pessoa, ela levanta um altar de adoração diariamente ao Senhor. Esse lugar, ele não é mais o mesmo. E posso falar uma coisa? Essa unção, ela só vai aumentar dia após dia. A presença vai aumentar dia após dia. A manifestação vai aumentar dia após dia. Pastor, não gosto disso, não gosto de mover. Então, por favor, procura outra igreja, porque essa igreja sempre foi governada pelo Espírito Santo. Nós sempre nos submetemos ao seu governo, e é Ele que opera, é Ele que efetua. É um só Espírito, aleluia. E é tão poderoso que eu não sei nem como dizer isso, na verdade não vou nem dizer. Mas o Senhor, Ele confirmou toda a palavra através da oração do pastor Cleiton. Você sabe que foi orado, você escutou a oração, você orou. Então você vai entender, porque a partir do momento que você deu o passo, Senhor, para o seu irmão e entrou, já era, meu irmão. Tudo aqui vira espiritual, não tem mais nada natural. Então precisamos estar atentos. A oração confirmou a palavra. Os louvores iniciais confirmaram a palavra. A ministração do meio do louvor confirmou a palavra. A ministração de oferta confirmou a palavra. Eu acho que é melhor só a gente orar um pouco e ir embora, porque Deus já está falando desde o início desse culto. Aleluia. Lucas capítulo 3. Aleluia. Verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21. Diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em quem me agrado. Amém? Coloque a Bíblia no seu assento, por favor. Coloque a mão no seu coração. Você ainda de pé, você que pode, permaneça de pé. Nós vamos agora orar durante 1 minuto. Se você quiser orar em novas línguas, ore. Se você precisar de uma resposta, essa
É a hora de você clamar ao Senhor, porque muitas vezes entramos no culto e nem sabemos por quê, porque virou um hábito ou porque faz parte da nossa rotina. Mas precisamos entender que a cada culto, a cada palavra há uma direção, há um alimento saindo do altar. Então se você não pediu essa resposta, esse é o momento de você pedir respostas e direções ao Senhor. Então feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor agora. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te honramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, porque sabemos que grandes foram as lutas, os empecilhos para não chegarmos até aqui. Mas o Senhor, mais uma vez, na sua infinita bondade e misericórdia, nos fortaleceu e nos convenceu a estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Então te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, nos alinha ao centro da vontade de Deus, nos direciona, nos exorta se for preciso, nos confronta, Senhor, nos alinha, Senhor, nos direciona, Senhor, nos conforta, Senhor, de acordo com a tua vontade e a necessidade de cada um que o Senhor conhece como ninguém. Fala conosco através da tua palavra. Senhor, nós declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus aqui. O operar, o efetuar, o realizar está no seu poder, Espírito Santo. Nós nos submetemos ao teu senhorio, te entregamos essa atmosfera, esse ambiente, essa geografia nessa hora. Fique à vontade, Espírito da verdade. Que as fortalezas na mente, os argumentos e toda altivez contra a obediência de Cristo Jesus seja destruído nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, convence-nos, alinha-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Espírito Santo, não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. O controle está em tuas mãos. O controle está em tuas mãos. Você pode adorar a Ele durante um minuto. Sim, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Tu és o grande eu sou. Tu és Elohim. Tu és o El Shaddai. Tu és o eterno Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Tu és o Jeová Rafa para aqueles que precisam de cura. O Deus que é o médico, o Deus que nos sara. Jeová Jireh, o Deus provedor para aqueles que precisam de uma provisão. Oh, tu és o príncipe da paz para aqueles que precisam de paz. Sim, nós te adoramos nessa casa. Nós te honramos nessa casa. Nós honramos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, e declaramos: tudo aqui é para a tua glória. Muda a nossa perspectiva, transiciona a nossa visão nessa noite. Revela-nos o quão simples é andar na tua presença, mas o quão poderoso é. Esse ambiente é teu, Jesus. Sim, Senhor. Espíritos ministradores, anjos, sim, vocês têm total liberdade.
Esqueça de quem está do seu lado. Esqueça da estrutura. Você consegue se conectar ao trono da graça nessa hora e adorar somente a Ele. Digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Nós te adoramos, digno de louvor. Nós honramos a tua presença. Não há ninguém como tu. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Você pode dar um aplauso em honra ao Espírito Santo. Nós honramos a tua presença, Senhor. Nós honramos a tua presença, Jesus. Nós honramos a tua presença, Senhor. Tome o seu lugar, por favor. Tome o seu lugar. Tu és irresistível, Espírito Santo. Tu és totalmente desejável. Por isso te adoramos na beleza da sua santidade. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Queridos, eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com vocês. Tome o seu lugar, fique à vontade, aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, gente. Como é bom carregar essa presença. Como é maravilhoso pertencer a Ele. Você ter a plena convicção que você não anda mais por si só, mas é Ele que te move. Aleluia. É como um pão que foi lançado sobre as águas. São os rios de Deus que nos movem. Como é maravilhoso viver dessa forma. Tem alguém que vive assim aqui? Diga amém. Se você ainda não vive, vai viver em nome de Jesus. Queridos, nós lemos uma palavra e essa palavra ela diz muito para aquele que de fato quer viver uma caminhada de êxito com Cristo, para aquele que quer ter uma jornada nessa terra de
bem-aventuranças, de cumprimento de propósito, de agradar a Deus com toda a sua vida, de viver um ministério. Essa palavra, ela de fato nos revela um dos fatores imprescindíveis para vivermos uma caminhada cristã. E o modelo que nós lemos aqui nessa palavra é o próprio Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Alguém aqui comigo para dizer amém? Tem gente que diz: eu queria ter a paciência de Jó. Outros que dizem: eu queria ter a força de Sansão. Outros que dizem: eu queria ter o coração de Davi. E eu não quero nada disso. Eu quero me parecer com o meu mestre. Eu quero me parecer com Jesus, dia após dia. Nós precisamos entender que Ele é o nosso modelo. Pastor, como eu posso fazer para entender a vontade de Deus? É você conhecer a pessoa de Jesus. É você estudar acerca de Jesus. E aí de fato você vai conseguir entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é expressada no Filho. A vontade do Pai foi expressada e impressa no Filho. E algo que me chama a atenção é que Jesus, ele só dá início ao seu ministério quando uma autoridade o envia. E eu falei sobre isso na última quinta-feira, que não tem envio sem autoridade, sem autorização. Ninguém pode se auto-enviar. O auto-envio é a autossabotagem a longo prazo. Toda pessoa que se auto-envia ao longo prazo vai viver de fato um deslize, uma queda, um fracasso, até o ponto de se arrepender e voltar a um lugar aonde possa ser enviado debaixo de uma autoridade. Se isso não acontecer, a pessoa fica fracassando, fracasso atrás de fracasso, porque só uma autoridade de fato estabelecida por Deus pode enviar. Jesus foi buscar uma autoridade, mesmo sendo Deus, para enviar ele para o propósito. Ele foi para João Batista, e João Batista o batiza. Mas a Bíblia diz que agora o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba, e o Pai grita: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós precisamos entender que algumas atitudes simples, que aos olhos de muito não tem nada a ver e não é necessário, são essas atitudes que nos levam a uma caminhada de excelência, de êxito com Cristo Jesus. Que atitudes são essas? Primeiro, eu preciso entender que eu preciso ser enviado por alguém que tem autoridade estabelecida por Deus. Eu preciso entender que ao cumprir a palavra de Deus, ao viver esse envio, eu sou ungido, eu sou capacitado por algo que nós chamamos a segunda graça, a maior promessa de Deus, ou o Espírito Santo de Deus. Jesus agora ele recebe o Espírito Santo, mesmo sendo Deus. Esvaziou-se da sua divindade, veio em forma de homem como servo de todos, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 5. Mas agora Jesus também, ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, o Pai grita: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Vamos entender como funciona. Eu busco uma autoridade, eu cumpro a justiça, eu me batizo, vem o Espírito Santo e o Pai diz: eis aí alguém que eu escolhi para um propósito lindo. Há uma legitimação. Sabe qual é o problema? É que muitos cristãos não conseguem de fato viver a palavra que tem sido semeada em seus corações. Por quê? Porque eu já disse isso aqui, eu já falei em alguns lugares. A palavra, ela é uma semente, e ela é semeada, ela é lançada sobre a terra. E algumas terras são rochosas, tem pedregulhos. Outras terras têm espinhos. Outras terras são terras boas. E a semente, quando ela cai numa terra que tem pedregulhos, ela pode ficar por cima, ela pode secar, ela pode queimar. A
ave pode vir levar a semente. Quem já viu que passarinho gosta de comer semente? Eita. Se essa semente cai numa terra que tem espinhos, os espinhos podem sufocar o crescimento, a frutificação dessa semente. Mas a Bíblia também diz que a semente ela cai em uma terra boa, e até para a terra boa tem uma medida. A semente cai na terra boa, e alguns vão colher a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. Graças a Deus que tem pelo menos 10 aqui hoje para me ajudar a pregar. Que essa semente vai cair em uma terra boa. Meu Deus, alguém precisa crer no que vai ser liberado aqui. Eu vou liberar, você não vai colher a 30, nem a 60. Para você que está provocando os céus, ei, vai colher a 100 por 1. De toda a palavra que tem sido lançada desse altar, a 100 por 1. Então até para a terra boa tem uma medida. Até para a terra boa tem uma medida. Pastor, o que isso significa? Significa que o problema nunca esteve na semente. Meu Deus do céu, o problema nunca esteve na palavra. Deixa, não gostei dessa palavra. O problema é teu, não é da palavra. O problema nunca esteve na palavra, mas o problema pode estar na terra. Nós precisamos entender isso. Aí a Bíblia vai dizer, quando entramos em um pouco de tipologia bíblica, nós vamos ver o pai da fé chamado Abraão. Abraão, ele tipifica o próprio Deus, que agora também vai oferecer em sacrifício o seu filho chamado Isaque, que tipifica também Jesus, o sacrifício, o cordeiro. É uma tipologia bíblica. Só que a Bíblia diz que havia um servo da casa de Abraão chamado Eliezer, o Damasceno. E agora Abraão está vendo a necessidade de seu filho Isaque se casar. Ele precisava se casar, e ele chama Eliezer, o Damasceno, diz para ele: ei, não traga nenhuma mulher dos outros povos, precisa ser do meu povo. O meu filho precisa se casar com uma moça, com uma mulher do nosso povo. E Eliezer vai buscar Rebeca. Meu Deus do céu, tem gente que está em busca de uma Rebeca. Deus já está falando, tem que ser do povo dele. Pastor, que história é que, o que tem a ver essa história? Deixa eu te explicar. Abraão tipifica Deus, Isaque tipifica Jesus, o sacrifício, e Eliezer tipifica o Espírito Santo. Quem foi preparar uma esposa para Isaque? Eliezer. Quem é que está preparando a noiva para o casamento com seu esposo? É alguém que se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que prepara a minha e a tua terra para ela se tornar uma terra boa, para que a semente possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. O Espírito Santo é que prepara essa terra. O Espírito Santo, ele é tão precioso e ele é tão importante. Charles Spurgeon vai dizer que é impossível viver uma vida cristã de êxito sem a presença do Espírito Santo. Ele vai dizer que é mais fácil um leão se tornar um vegetariano do que um cristão ser bem sucedido sem a presença do Espírito Santo. O nosso modelo só dá início ao seu ministério depois que o Espírito Santo vem sobre ele. Será que o Espírito Santo é mesmo importante assim? Sabe qual é o problema? É que nós, quando queremos uma provisão, nós falamos: Pai, me ajuda, manda uma provisão, Pai, eu sou teu filho. Quando nós queremos perdão, nós falamos: Jesus, o Senhor levou os meus pecados na cruz do Calvário, o Senhor pode me perdoar com o teu sangue, eu me arrependo, me perdoa com o teu sangue. E o Espírito Santo, nós clamamos a Ele nos velórios. Eu nunca vi um lugar para se falar mais do Espírito Santo do que em velório. Tem mais velório falando do Espírito Santo do que algumas igrejas. E qual que é a mensagem? Que o Espírito Santo console a família, que o Espírito Santo console aqueles que ficaram.
Eu nunca vejo falar tanto do Espírito Santo quando alguém morre. Coloca lá no Facebook luto. Aí as pessoas comentam que o Espírito Santo consola a família. De fato, o Espírito Santo é o Consolador. Mas ele não é só o Consolador. A Bíblia o chama de Espírito da Verdade. A Bíblia o chama de ajudador, de consolador. Não somente isso, a Bíblia também chama ele de dunamis, de poder. Ele é alguém que nós não vamos conseguir viver uma vida bem sucedida sem a presença dele. Meu Deus, pastor, me explica melhor. Deixa eu te falar. Quando você está falando com Deus, você está falando com o Espírito Santo. Quando você está falando com Jesus, você está falando com o Espírito Santo. Porque esse é o Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. O Pai está sendo adorado agora. Nesse mesmo momento, os 24 anciões estão lançando as suas coroas diante do trono de adoração. Estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que o Filho está sentado à destra do Pai. Há buracos, há marcas nas suas mãos, há marcas do seu lado. E o profeta João, o apóstolo João, que teve a visão, disse: quem será digno de desatar este livro e desatar os 7 selos? Aí a Bíblia diz que ele olha e ele vê o cordeiro. Mas não é só o cordeiro, ele é o cordeiro e o leão, aquele que é digno de desatar os 7 selos. O Pai está sendo adorado no seu trono, o Filho está à sua destra. E quem é que está aqui hoje? Quem é que está te levando a sentir essa presença? É alguém chamado Espírito Santo. Alguém precisa reagir a essa palavra. É o Espírito Santo que está agindo no nosso tempo. Santo. É o Espírito Santo que está aqui hoje. É o Espírito Santo que está governando esse ambiente. É o Espírito Santo que está movendo. Meu Deus, é Ele que está começando a mexer no teu espírito. Eu quero te convidar a algo nessa noite. Não olhe para ninguém que está com a cara de sapo, que morreu no dia de enchente. Não fique se importando com alguém que tem a língua de concreto, o queixo de aço. Não, esse é o ambiente que você pode ser quem realmente você é. Esse é o ambiente que você pode adorá-lo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu soltar essa palavra. Se você quer intelectualismo, não é aqui o teu lugar. Não é aqui, aqui não tem palestra, aqui não tem aula, é na faculdade. Aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A igreja é regida pelo poder. A igreja é fundamentada na palavra. Alguém precisa entender isso. Qual é a diferença dos budistas e dos cristãos? Qual é a diferença dos muçulmanos e dos cristãos? Qual é a diferença dos espíritas e dos cristãos? Todos eles seguem um livro, todos eles seguem um líder. A diferença é que eu e você não só seguimos um líder, nós carregamos a presença dele dentro de nós. É ele que opera, é ele que realiza, é ele que convence, é ele que transforma. Jesus só começa o seu ministério depois que o Espírito Santo vem sobre ele. Lucas 4, vamos continuar em Lucas, versículo 1. Quem está comigo, diga amém. Isso, isso, isso. Quem é de adorar, adore. Não se limite, não se limite. Meu Deus. Lucas capítulo 4, verso 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, e aí nós sabemos a história. Eu quero enfatizar algo muito importante. Em nenhum momento antes de Jesus receber o Espírito Santo, a Bíblia relata
ou algum tipo de narrativa que o Espírito Santo estava conduzindo Jesus. Mas agora, depois que Jesus recebe o Espírito Santo, o escritor Dr. Lucas faz questão de trazer essa narrativa dizendo: e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E esse é um dos grandes equívocos de muitas pessoas que começam a caminhar com Jesus. Pessoas se entregam a Jesus porque o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa de uma maneira. Agora, o Espírito Santo conduz a pessoa a Jesus. Ele usa pessoas, ele usa meio, ele usa o banner, ele usa o Instagram, ele usa o Reels, ele usa o Stories, ele usa o irmão do folhetinho. Ele tem as suas maneiras de falar comigo e com você para nos conduzir à presença de Jesus, para crermos em Jesus, para recebermos Jesus. Ele nos conduz a essa porta que se chama Jesus. É a porta que tira todo homem do inferno. Todo homem que não recebeu Jesus já está indo para o inferno. Mas João 10, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por ela salvar-se-á e achará pastagem. Ou seja, o Espírito Santo é como um Waze, o GPS que nos leva ao nosso destino para sermos salvos. E que destino é esse? Jesus, ele é a porta, não há outro caminho. João 4,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Beleza, recebemos Jesus. Quem recebeu, diga amém. Mas agora o Espírito Santo começa a operar de formas diferentes. Você já recebeu Jesus, e agora o Espírito Santo ele vai nos ensinar, nos convencer, nos ajudar a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E há um grande equívoco na maioria das pessoas que se convertem a uma religião, ou aos evangélicos, ou se tornam evangélicos, porque ele estava acostumado a buscar uma religião para lhe dar algum benefício. Ele estava acostumado a buscar uma religião para lhe dar alguma bênção, para mudar a sua vida financeira. Eu vou lá e vou fazer isso e tal. Deixa para lá, vai me abençoar. E quando ela entrega a vida para Jesus, ela acredita que vai ser dessa mesma forma. Agora eu entreguei minha vida para Jesus, e amanhã Ele vai começar a abençoar a minha vida financeira. Amanhã as pessoas que me viram caídos, me viram na prova, vai ver eu no palco, vai estar na plateia, vai ver que a minha vitória tem sabor de mel. Essa é a linguagem do sistema religioso. Mas não é assim que acontece. O que aconteceu com Jesus assim que ele foi cheio do Espírito Santo? Para nos tornarmos parecidos com Ele, nós vamos ser conduzidos a um deserto. E ninguém quer ir para o deserto. A maioria das pessoas só querem as bênçãos. A maioria das pessoas só querem notoriedade. A maioria das pessoas só querem os sonhos realizados. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é te conduzir ao deserto. Ainda tem alguém aí comigo? Pastor, me explica melhor. Agora você vai ter que decidir. No teu trabalho vai ter pessoas que vão te chamar para beber. No trabalho vai ter pessoas que vão começar a mostrar vídeos pornográficos. No grupo de futebol tem a pornografia. Agora você vai ter que decidir. Ou eu agora entro nesse deserto ao ponto de dizer não para essas amizades e perder elas, ou eu vou continuar como um agente 007 camuflado. Meu Deus, eu vou soltar uma palavra. Hoje todos os agentes secretos serão desmascarados nessa noite. Deus não te chamou para ser agente secreto. Deus não te chamou para viver camuflado. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 9: há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos que não vão viver como agente secreto? Aonde estão os filhos que não vão viver mais camuflados? Você vai entrar em algum tipo de deserto. Vai ter que deixar aquele relacionamento tóxico. Aquela que era amante, que ia na simpatia, que ia no trabalho tal, traga meu amor. Não, vai ter que sair disso, porque Deus não destrói uma família para construir outra.
Vamos sendo conduzidos ao deserto. Por quê? Para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E sabe o que é interessante? Não, você tem que chacoalhar pelo menos 3 pessoas aí. 3 pessoas, chacoalha até você irritar ela. Diga assim: meu irmão, esse é o lugar de destino. Esse é o lugar onde o Senhor te lança para o teu propósito. Meu Deus, se você entender o que Deus está fazendo aqui hoje, você vai parar de ser palhaço dos outros lá fora. Você vai parar de ser chacota. Você vai parar de ser envergonhado. Pastor, o que você está querendo dizer? Presença do Espírito Santo é melhor do que a cachaça, é melhor do que a maconha, é melhor do que a cocaína, é melhor do que os prazeres da carne. A presença do Espírito Santo é a maior loucura de todas. Tem pessoas que quando era do mundo era o bobo da corte. Todo mundo esperava ele ficar bêbado para começar a fazer presepada, para chamar atenção. Era envergonhado vivendo uma mentira. Quando chega na presença de Deus, fica com esse olho esbugalhado, fica com essa vergonha. Não, meu irmão, aqui você está na verdade. Aqui você está num ambiente de transformação. Aqui você está num ambiente seguro. Aqui nós podemos de fato ser quem realmente nós somos. Hoje eu estava ministrando um milionário, dos homens que tem uma grande empresa no Tatuapé. Me chamou lá, a gente estava lá conversando, fui aconselhar. Não posso no que eu faço, porque há 1 ano e pouco eu me entreguei a Jesus. Eu estava ganhando muito dinheiro, BMW, carro, festa, churrasco, aquele negócio, bebida, loucura. E eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde que eu entreguei minha vida para Jesus, as coisas começaram a fazer assim. Eu disse para ele: bem-vindo. O Senhor está te ensinando a andar em uma rota de dependência total dEle. Mas não se preocupe, porque se uma vida no mundo te levou a algumas conquistas, Deus nunca perdeu para o diabo. Não, alguém precisa entender isso. Jó entendeu isso ao ponto de dizer: eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Meu Deus, a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 42 que enquanto ele orava, o diabo levou fazenda, levou riqueza. Deus devolveu 2 vezes mais. O diabo nunca vai ganhar de Deus. Meu Deus, alguém pode bater na mão do seu irmão e dizer: se prepara, que se o diabo levou, Deus vai restituir no mínimo 2 vezes mais. Alguém para selar essa palavra? Alguém para quê nessa palavra? Ei! Por quê? É fácil servir a Deus quando está cheio de dinheiro. É fácil servir a Deus quando tem amigo batendo nas costas. É fácil servir a Deus chegando de carrão. É fácil servir a Deus com a fama do mundo. Ei, mas quando o Espírito Santo de fato entra na nossa vida, Ele vai nos levar a uma rota de deserto. Vamos perder amigos que na verdade nem eram amigos. Vamos perder alguns ambientes que já não é para estarmos mais lá. Mas não se preocupe, porque depois que você ser provado, você vai ser aprovado. E sabe o que vai acontecer? Vai ter banquete. Deus vai dar ordem aos anjos. Meu Deus, alguém precisa entender isso. Eu te amo, Espírito Santo. Sabe aonde somos provados? Na nossa identidade, para sabermos se de fato entendemos o que é ser filho de Deus. Então pessoas vão fazer comparações. Pessoas vão dizer que é fogo de palha.
Pessoas vão nos tentar na nossa identidade e dizer que nós não somos filhos de Deus coisa nenhuma, e dizer que não mudamos coisa nenhuma. Mas é onde nós usamos a palavra: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então o Espírito Santo nos conduz ao deserto, e você vê que ninguém quer deserto, meu irmão. As pessoas querem a campanha da prosperidade, a campanha do óleo ungido, a campanha da arca que vai te fazer prosperar, a campanha da mesa usar. Todo mundo quer campanha para prosperar, e vivem como meninos espirituais. Não, aqui não, né, apóstolo? Nós precisamos entender que o Espírito Santo vai nos levar a uma rota para sermos aperfeiçoados ao ponto de entendermos: eu sou filho de Deus, e nada e nem ninguém pode mudar isso. Sabe que toda pessoa que decidiu viver como um discípulo de Jesus, como um filho de Deus, ela não tem mais vontade própria. Já era, meu irmão. Jesus dizia: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Sem ele eu nada posso fazer. Mateus capítulo 5, Jesus fala isso. Ei, cara, ontem de tarde meu filho estava sendo internado na UTI. Eu estava pregando no palanque. 2 pessoas foram curadas instantaneamente. Saí do palanque e fui para o hospital. Deus sabe que passa no meu coração como homem, como ser humano, que passa no seu coração como homem, como ser humano, como um pai, como mãe, as dificuldades que nós enfrentamos, as batalhas emocionais, não somente espirituais, mas as ingerências na mente. Hoje era um dia que por mim mesmo eu não estaria aqui. Mas quando eu dobrei o meu joelho, eu disse: Senhor, obrigado por me manter na tua presença. Porque é nesses momentos que nós entendemos: eu não tenho mais vontade, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Todo filho de Deus que entende a sua identidade não tem mais vontade própria. Só existe uma coisa que Deus não pediu para mim e para você, que é o livre-arbítrio, o poder de decisão. Mas aquele que é filho, entendeu a sua identidade, está dizendo: Senhor, eu respeito, eu recebi, mas a minha vontade agora é fazer a tua vontade. Se for passar pelo deserto, eu vou passar. Se for passar pelas águas, elas não vão me afogar. Se passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Meu Deus! Nós não somos mais devedores à carne. Precisamos andar segundo o Espírito. Meu Deus do céu. Chacoalha seu irmão aí e diga: é confronto, mas é transformador. Não somos devedores à carne. Romanos capítulo 8, Paulo diz. Vamos, Lucas 4 ainda aqui, versículo 14. Diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Escute isso. Então Jesus, no poder do Espírito, Lucas deixa bem claro que o poder do Espírito Santo era evidente na vida de Jesus. E Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para Galileia.
ele começa a ser um ministério se movendo no poder do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que quer viver as promessas, os planos, os propósitos de Deus sem o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que infelizmente não aprenderam a valorizar, a depender do precioso Espírito Santo. É impossível, meu irmão, começarmos ou vivermos um ministério sem o poder do Espírito Santo. Jesus, ele deixa bem claro isso. Versículo 16, vamos lá. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado num sábado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele deixa bem claro que o Espírito Santo está sobre ele, que é a unção do Espírito Santo que o capacita. Vamos andar mais um pouco, vamos. Mateus capítulo 12. Volte um pouco. Espírito Santo, tu sabes que é uma verdade, Senhor. Versículo 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão por poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. É no poder de quem que Jesus estava libertando as pessoas de espíritos malignos e atormentadores? Alguém pode dizer em voz alta? Era no poder de quem? Era no poder de quem? O próprio Jesus. Deixa claro que é o poder do Espírito Santo que o capacita para libertar pessoas. Não tente com o seu braço, meu irmão. Não tente com a sua força. Não tente com o seu intelectualismo, com a sua expertise. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante? Lucas capítulo 19, eu não vou ler, mas me chama a atenção. A Bíblia diz que Jesus está andando e a multidão está apertando ele. E havia um homem rico chamado Zaqueu. E Zaqueu era um homem rico. Para a Bíblia dizer que era rico, é porque era rico. E não só rico, mas era cobrador de impostos. E não só cobrador de impostos, mas ele cobrava mais dos judeus. Zaqueu era um publicano. O que é um publicano? É um judeu que trabalhava para Roma para cobrar os impostos do seu próprio povo. Eu ia usar um exemplo aqui. Mas Zaqueu era mais ou menos um 9 dedos que tem por aí.
ele era um corrupto, ele era um oportunista, ele explorava o seu próprio povo para poder dar recurso para Roma. Eita, no Brasil não aconteceu isso não, né? Cuba não recebeu nada. Não, deixa pra lá. Nem Venezuela, ninguém recebeu nada, tá bom. Mas se você sabe que Jesus ama os Zaqueus, e agora ele decide querer conhecer Jesus, e a Bíblia diz que há uma multidão de pessoas, e esse homem que sabe que não era bem-vindo no meio do povo, a gente está vendo isso acontecendo aqui no Brasil também. Agora ele vai para o meio da multidão, pastor Rodrigo, e ele sobe em uma árvore só para ver Jesus passando, para saber quem ele era. Mas a Bíblia diz que Jesus para, e se Jesus para, a multidão para, porque a multidão o seguia. Agora todo mundo para, Jesus para, e Jesus olha para Zaqueu, e Zaqueu agora, creio eu, conjecturando, se assusta e talvez pensa consigo: agora a casa caiu. Porque se ele for o líder que esse povo espera, Romã, que vai liderar os judeus contra Roma, eu estou perdido, eu sou o primeiro da lista. Mas Jesus olha para ele, e sabe o que Jesus vê em Zaqueu? Um desejo verdadeiro de querer conhecê-lo. Tem gente que quer conhecer Jesus por dinheiro, mas Zaqueu já era rico. Tem gente que quer conhecer Jesus por status, mas Zaqueu já tinha status. Tem gente que quer conhecer Jesus por posição, mas Zaqueu já tinha posição. Então quando Jesus olha para Zaqueu, ele vê em Zaqueu uma motivação verdadeira e correta em querer conhecer Jesus. Mas Zaqueu é surpreendido, porque ninguém pega o mestre de surpresa. Ele olha para Zaqueu e ele chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Todo homem, toda mulher que decide conhecer verdadeiramente Jesus, Jesus faz questão de dizer: ei meu filho, eu já te conheço. O seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Todo homem que quer conhecer Jesus de verdade vai passar por um encontro com Ele, e a sua vida vai ser transformada. Desce depressa, Zaqueu, desce depressa. O povo fica doido, meu Deus. Como que vai entrar na casa desse fulano? Meu Deus. Tem gente que não entende nada, meu irmão. Não consegue entender como Jesus pensa. Não tem a mente de Cristo. Pensa, ele desviou. Quando ele voltar, quero ver. Não vamos aceitar ele aqui. Nós não vamos abraçar. Vai abraçar sim. Vai amar sim. Vai perdoar sim. E se duvidar, vai entrar na casa dele também. Meu Deus, eu vou soltar essa palavra. Aqueles que foram embora estão voltando, e você vai amar, você vai perdoar. Meu Deus do céu, porque você tem a mente de Cristo. Mas o povo daquela época não. O povo daquela época não. Quem é esse? Você não sabe que ele é um ladrão. Você não sabe que ele está indo contra o povo de Deus. Ei, eu vim para esse que também é filho de Abraão. Eu quero finalizar essa palavra falando algo que o Espírito Santo me revelou. Tem alguns segredos que ele conta aos seus amigos. Alguém quer ser amigo dele aqui? Qual foi a pregação de Jesus para Zaqueu? Qual foi o sermão? Pare de roubar. Pare de cobrar imposto. Zaqueu passou por Peniel, gente. Zaqueu participou de algum culto, gente. Zaqueu participou de alguma célula. Não houve uma pregação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus e diz: hoje eu devolvo 4 vezes mais tudo aquilo que eu tenho roubado.
Mas Jesus não pediu nada. E ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se Jesus não pregou, se não teve célula, se não teve culto, quem convenceu Zaqueu? Quem convenceu Zaqueu, igreja? Quem convenceu Zaqueu, igreja? Sabe qual é o problema? Tem muita gente recebendo palavra, mas não quer se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Mas eu e você somos daqueles que estamos dizendo: se Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo está dizendo: deixa, eu vou deixar. Para, eu vou parar. Oferta, eu vou ofertar. Meu Deus do céu, alguém precisa pegar essa palavra.